Nós vamos meditar no Salmo 20, o salmo em que nós tivemos o prazer de ler com toda a congregação nesta noite. Salmo 20, leiamos o texto. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes. O Senhor concede vitória ao rei, responde-nos quando clamamos. Senhor, nós te louvamos por termos a tua palavra diante de nós e por termos o privilégio, Senhor, de trazê-la à nossa mente esta noite. Nos ajuda, Senhor, a refletir sobre esse texto e trazer algumas aplicações interessantes para todos nós. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estava na manhã desse dia meditando sobre esse texto para trazer uma reflexão para nós esta noite. E eu, com base nesse texto, tenho algo a falar para os irmãos. Em quem confiaremos para o ano de 2021? Em quem colocaremos a nossa confiança no ano que virá? A verdade, meus irmãos, é que 2020, daqui a algumas horas, estará indo embora. E o fato é que nenhum de nós sabemos o que sucederá no ano de 2021. Por mais que algumas coisas no horizonte apontem alguma coisa boa, o fato é que nós não sabemos de absolutamente nada. E isso não é porque nós somos pecadores, isso é porque nós somos criaturas. A verdade de não conhecer as coisas de forma completa é algo da criatura. Somente o Deus Criador, que é onisciente, tem a capacidade de conhecer absolutamente todas as coisas. Nós não conhecemos todas as coisas. Nós não sabemos o que virá no amanhã. E por causa da natureza pecaminosa que em nós está, nós temos a tendência de ficarmos ansiosos, ficarmos suspensos, esperando que algumas coisas aconteçam. O mundo, o sistema, ele tem algumas coisas para amenizar esse suspense, para amenizar essa ansiedade. Por exemplo, o mundo nos ensina a nos vestir de branco. Não estou vestido de branco, não é por causa disso não, mas o mundo nos ensina a nos vestir de branco durante o dia ou a noite do dia 31 do ano, do mês de dezembro, porque se nós fizermos isso, isso trará muita paz para nós, né? O mundo nos ensina, por exemplo, a colocar, se não me engano, aquelas passas na carteira. O que é, irmãos? Romã. Nos ensina a colocar algumas coisinhas de romã no bolso, na carteira, porque isso trará para nós
muitas finanças boas, muito dinheiro, né? O mundo ensina, e tudo isso, irmãos, é na ideia de amenizar esse suspense, já que nós não sabemos o que sucederá amanhã, então o que nós podemos fazer para amenizar tudo isso? Então o mundo traz essas ideias para nós. Na noite do dia 31, quando estiver virando a noite, vá para a beira do mar e lá dê 7 pulinhos nas ondas, né? Que talvez a Iemanjá, ou sei lá, o mar, vai trazer alguma coisa boa para você durante o ano que virá. E eu poderia passar aqui, minutos após minuto, falando para os irmãos o que o mundo diz para nós fazermos para amenizar esse suspense, para de alguma forma a gente dizer assim, já fiz o que eu tinha que fazer, então agora vai vir só coisa boa. O fato é que essas coisas não resolvem. Pode pular, não é só 7 pulinhos não, pode passar 1000 pulinhos ou mais lá na praia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Nada dessas coisas resolve o dilema, resolve o problema de nós não sabermos o que sucederá. O salmo em questão, meus irmãos, é um hino que era cantado quando o rei iria para a batalha. Aqui diante de nós temos um momento em que o povo passava, não era semelhante ao que nós estamos enfrentando, mas eu posso fazer essa ponte aqui. Havia um momento em que a nação estava suspensa, porque ela teria que entrar em guerra com outra nação. O rei, ele ajuntava as suas tropas, o seu exército, e o povo todo ficava alvoroçado para saber o que iria acontecer. Será que o rei que iria para a batalha voltaria com sucesso, voltaria com vitória, ou ele perderia a guerra e com isso toda a nação seria subjugada pela outra nação? Esse é o contexto deste salmo. É um momento de suspense, é um momento de ansiedade. E através da leitura deste salmo, a gente pode aprender com este salmo algumas coisas para enfrentarmos o ano de 2021 de forma coerente. Primeira coisa que a gente aprende neste salmo é que o salmista ou o compositor desta música, juntamente com todos aqueles que cantavam esta música, diante da dificuldade, eles entendiam que a melhor coisa a se fazer era orar. A oração era algo que estava na mente dele. Vejam que os primeiros 4 versículos é separado para eles expor isso. Veja o que diz: que o Senhor te responda no tempo da angústia. Eles estão fazendo uma oração, cantando, mas fazendo uma oração. Que o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Que o Senhor lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os seus planos. Era orando que o povo encontrava alívio para o enfrentamento daquilo que viria, irmãos. Eles se juntavam e eles oravam. A oração, meus irmãos, além de ser um instrumento de relacionamento, que nós sabemos disso, que Deus nos presenteou com essa ferramenta para que pudéssemos crescer em relacionamento com Ele, mas a oração não é apenas isso. A oração também é um instrumento de petição. É o momento em que nós nos separamos para falar com Deus, para crescer em relacionamento com Ele, mas também para derramar diante dos seus pés os nossos pedidos, os nossos anseios. Diz o apóstolo que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, pois certamente Ele cuidaria de nós. Era orando que eles iriam enfrentar aquilo que viria. O povo se reuniam e oravam pelo rei, oravam pelo exército que iria para a batalha. E uma pergunta fica bem bastante aqui clara neste salmo: o que eles pediam?
nesta oração, o que compunha esta oração? Vejam que eles pediam que Deus os escutasse no tempo da angústia. Esse era o conteúdo da oração. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. Percebam que a batalha já vai ser explodida, que o exército já vai entrar em campo, na arena, batalhar. As espadas irão ser travadas uma com as outras. E os israelitas sabem, meus irmãos, que no meio da batalha poderia haver momentos de muita angústia, momentos em que o exército iria pensar que não haveria mais saída, que a derrota era clara para eles. E neste momento, irmãos, em que o exército começa a perder a esperança de vitória, era o exato momento em que eles iriam clamar. Era o exato momento em que eles iriam chorar diante de Deus e pedir auxílio a Deus. Então, o que os israelitas fazem? Eles se reúnem antes mesmo da batalha eclodir. E a sua oração é que o Senhor, no meio da guerra, quando vocês já não tiverem mais esperança de vitória, quando muitos soldados tiverem cambaleado e perdido suas vidas na batalha, quando os capitães tiverem sido mortos e muitas pessoas perderem sua vida, que o Senhor responda ao clamor de vocês. Que lá na guerra vocês olhem para cima e clamem, e quando vocês clamarem, que os ouvidos do Senhor não estejam agravados à oração de vocês, mas que eles respondam à oração de vocês. Que Deus não silencie, que Deus não fique silencioso quando vocês clamarem. Existe coisa pior, irmãos, do que um crente clamar e Deus não ouvir. Pode até não ser tão ruim assim, quando nós não estamos enfrentando algo tão terrível. Mas não há coisa pior para um cristão do que, do meio da angústia, no meio do terror, seu coração está completamente dilacerado, a ansiosidade está tomando conta do seu ser, sem saber do que sucederá amanhã. Ele clamar e Deus não ouvir. Meus irmãos, quando nós formos orar esta noite, o conteúdo das nossas orações deverá ser: Senhor, eu sei que eu vou enfrentar muitas coisas em 2020. Vocês acham que 2021 vai ser fácil, irmão? Vocês acham? Não. Vai ser difícil. Os israelitas sabiam que no meio da batalha ia ser difícil. Então, eles sabendo disso, eles não são iludidos em que dizer assim: crente não tem crise, crente tem Cristo. Você não está no mundo, né? Crente tem crise. Crente passa por muita dificuldade. Muita dificuldade. A vantagem, meus irmãos, é que o cristão sabe que existe alguém que pode escutá-lo. Como diz o Salmo 115, que a diferença do Deus dos crentes é que o Deus dos crentes tem ouvido e ouve, tem mão e apalpa, tem pés e andam, tem olhos e veem, tem boca e falam. Essa é a nossa esperança, é que quando clamarmos ao Senhor, na hora da nossa angústia, o Senhor certamente irá nos ouvir. Então, quando você estiver orando hoje à noite, na expectativa do que virá em 2021, ore assim: Senhor, um dos pedidos que eu quero fazer a Ti, Senhor, é que eu não sou iludido, Senhor. Eu sei que no meio da minha casa vai acontecer coisas terríveis, que a batalha vai ser eclodida dentro da minha casa, no meu trabalho, na rua, onde quer que eu esteja. Eu sei que isso é inevitável, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflição. Mas, Senhor, eu te peço uma coisa, Senhor: quando eu te clamar, me escuta, Senhor, me ouça a minha voz
no tempo da angústia, no dia mau, Senhor. Não silencie diante dos meus temores. Essa é uma boa oração para você fazer hoje, irmãos. Quero carro, quero casa, Não, deixa isso para lá. Uma boa oração para você fazer hoje é essa. Escuta a minha oração, Senhor. Segunda coisa que eles pediam, irmãos, era que Deus lhe desse apoio. Percebam que no versículo 2 e 3 diz: do santuário te envia auxílio, e de Sião te dê apoio. Percebam, irmãos, que Davi, ele tinha numerosos soldados ao seu favor. Entretanto, Davi não tem sua esperança fundamentada nos soldados fortes, nos soldados valentes. Davi e o compositor deste salmo, eles, apesar de saber que tem um bom exército, sua confiança e sua esperança está em que Deus é o seu auxílio. É o que diz, meus irmãos, o Salmo 121. Vamos ler, irmãos, Salmo 121. Salmo 121. Não é o Salmo 121, é o Salmo 123. Salmo 123. Vejam como o salmista, ele manifesta aqui a sua esperança de que é Deus quem deve estar por trás de todas as coisas. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Percebam, meus irmãos, que está claro para os salmistas que eles não devem fundamentar o êxodo da batalha pela sua força, mas eles devem fundamentar o êxito da batalha pelo fato de que Deus será o refúgio deles, em que Deus será o apoio dele na hora da guerra, na hora da batalha, na hora de travar essa batalha terrível. Deus será o nosso apoio. Então, se você não sabe o que vai acontecer amanhã, no próximo mês, no segundo mês, mas se você colocar na sua mente isso, no seu coração isso, eu só preciso de duas coisas. O que eu preciso é que Deus me escute na hora da angústia, e o que eu preciso é que Deus me dê apoio no momento de muita tribulação. Só isso, Senhor, o que eu preciso é disso. Então me dá isso, Senhor, durante o ano de 2021, quando eu clamar no meio da angústia, que o Senhor me escute. Mas que não apenas o Senhor me escute, mas que o Senhor venha ao meu auxílio, que o Senhor me dê apoio no meio das grandes dificuldades que eu terei que enfrentar com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, no trabalho ou em qualquer lugar que for. Essa é uma boa lição. Nada de pulinho no mar, nada de camisa branca, nada de romã na carteira ou no bolso. O que eu tenho que fazer, pastor, para amenizar a ansiedade que virá, que eu tenho com o ano de 2021? Ore, meu irmão. Dobre os seus joelhos e diante dos pés do Senhor peça a Ele: Senhor, no meio da dificuldade me escute quando eu clamar. Senhor, seja o meu refúgio, me dê auxílio no meio das grandes tribulações. Amém, meus irmãos? Amém. Outra coisa que nós aprendemos: o salmista, além de orar, eles oravam com confiança. Percebam que a oração é a manifestação daquilo que queremos. Porém, Tiago, lá na sua epístola, diz que muitas das nossas orações, elas não são respondidas porque elas são feitas sem confiança.
elas são feitas sem fé. E o texto lá vai dizer que não pense tal orador que quando orar Deus vai responder. Não vai. Deus só responde uma oração que é feita com fé. Porque a própria Bíblia diz que tudo que não é feito com fé é pecado, irmãos. Até uma oração que não é feita com fé é uma oração pecaminosa. Por isso, quando esse salmista estava orando para que Deus desse vitória ao exército dos israelitas, ele orava com fé. Vejam como é que essa confiança era manifestada. Essa confiança eles manifestavam com cânticos de alegria. Veja o versículo 5, irmãos. Saudaremos. O que é saudar, né? Louvar, cantar, né? Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Percebam, irmãos, que eles oram, mas eles oram com confiança. E essa confiança é demonstrada no fato de que eles cantavam. Antes mesmo da batalha eclodir, antes mesmo deles terem vitória, o que é que eles faziam? Eles cantavam ao Senhor. Tem gente que diz assim, o louvor é uma arma poderosa. Tem esses bordões, né? Mas o fato, irmãos, é que o louvor é uma das disciplinas cristãs que nós devemos praticar. Nós devemos trazer à nossa mente os cânticos, os louvores, porque os louvores demonstram a nossa confiança. Os louvores mostram o estado de espírito que nós estamos. Lembre-se que o Provérbios, o sábio Salomão diz que um coração confiante formoseia o rosto, mas um coração triste é visto a tristeza no semblante de cada pessoa. Então, quando nós estamos confiantes, essa confiança é demonstrada pelaquilo que nós cantamos. E neste caso, os salmistas iriam enfrentar a guerra, mas antes mesmo de enfrentar a guerra, eles enfrentaram cantando. Vocês se lembram de Josafá, irmãos? Quando a Bíblia diz que os 3 exércitos inimigos do povo de Deus se reuniram para acabar com os israelitas, foi o que Josafá fez. Chamou os levitas, chamou o profeta, chamou as pessoas responsáveis por aquilo. E o que foi que eles começaram a fazer? Eles começaram a cantar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, o próprio Senhor resolveu a situação por eles. Meus irmãos, o hastear de uma bandeira era um ato que representava o símbolo da nação. E o que encontramos aqui é que este símbolo está ligado ao nome do Senhor. Louvemos a Ele. Esta noite nós já cantamos vários louvores aqui. Amém por isso. Estamos encerrando o ano de 2020 louvando. Mas será que você continuará louvando? Essa é uma pergunta que você deve responder. Como diz Josué, eu agora direi: eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Abriremos os nossos lábios e cantaremos ao Senhor, quer seja nos momentos alegres, quer seja nos momentos tristes. Mais ainda no meio de grandes batalhas, mais ainda no meio de grandes lutas, aí sim é que nós cantaremos ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós demonstramos a nossa confiança em nosso Deus. E a pergunta é: por que esse povo agiam assim? Por que eles entendiam que a maneira certa de enfrentar uma crise que viria era orando e confiando, e essa confiança sendo demonstrada através dos louvores? Por que eles entendiam dessa forma? Por que eles não entendiam como as outras pessoas,
que era um pulinho no mar, que é uma camisa branca, que é romã no bolso, e assim por diante. Por que eles não entendiam dessa forma? Perceba o que diz o versículo 7 e 8, irmãos, e nós já encerramos. Alguns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. A primeira coisa que me vem à mente ao ler esses dois versículos é que a razão do porquê eles agiam dessa forma, orando e confiando, é por causa do exemplo dos povos que eles viam ao redor. Eles olhavam para os povos, irmãos, e eles viam em quem os povos colocavam a sua confiança. Percebam que o texto aqui menciona carros, cavalos e carros. E meus irmãos, a máquina de guerra mais temida nos dias de Davi era o carro de guerra puxado pelos cavalos. É sobre isso que o texto está falando. Carros de guerra puxados pelos cavalos. Esses carros, meus irmãos, eram bem armados, tinham foices que cortavam os homens como grama. Eu acho que vocês já assistiram, por exemplo, aqueles filmes de arena, onde alguém monta num cavalo e do lado das rodas tem assim uns negócios que saem cortando tudo. Já assistiram, irmãos? Eu já assisti alguns desses. Assistiram O Gladiador? Uma máquina de guerra era essa. Aonde esse carro passava, cortava tudo, cortava os homens como grama. Era nessas coisas que os povos colocavam a sua confiança. E o que o salmista percebeu? Percebeu que esses povos, colocando a sua confiança nessas coisas, a glória deles eram vãs, porque o fim deles era cair. Leiam assim: alguns confiam em carro e outros em cavalo, e qual é o fim deles? Eles vacilam e eles caem. Era olhando o exemplo negativo dos povos vizinhos que fazia com que este povo agisse orando e confiando. Porque quando os povos vizinhos colocavam as suas confianças nessas coisas, o final de tudo isso era se levantar e cair. Uma aplicação bem rápida para nós. Nós já deveríamos ter percebido, irmãos, que não adianta colocar a confiança nas coisas vãs desse mundo. Não adianta colocar a confiança no dinheiro. Não adianta colocar a confiança na medicina. Não adianta colocar a confiança no trabalho. Não adianta colocar a confiança na saúde. Nenhuma dessas coisas são bases fundamentais para colocarmos a nossa confiança. Porque sempre quando colocamos a confiança nessas coisas, ela nos abandona. Lembra quando começou a pandemia? Qual eram os requisitos da OMS? Era tal, tal, tal e tal. Logo depois de alguns meses, desfaz tudo. Agora é tal, tal e tal e tal. Lembra-se disso, irmãos? Acho que vocês devem lembrar disso. A ciência, por diversas vezes, ela muda. Uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz outra coisa. Isso é uma verdade, irmãos. É só você ler história, é só você pesquisar. Isso é um fator. Isso é algo que é visível. E agora nós estamos colocando a nossa confiança aonde? Na vacina. Eita, o 2021, pastor, vai ser uma bênção. Por quê? Porque a vacina está chegando. Pobre de você, você é semelhante a esses povos pagãos, que coloca a sua esperança nessas coisas, que a razão do sucesso que virá em 2021 se dará porque a ciência, a deusa chamada ciência, encontrará a solução para salvar a todos nós.
Porque então um bom governo se levantou no Brasil, e então ele vai solucionar os problemas do nosso Brasil. Pobre de você. Você é semelhante a esses povos pagãos que colocam a sua confiança em coisas que se levantam e caem. Você já não aprendeu isso, irmãos? Você já não aprendeu que uma porta se abre, mas ela também se fecha? Agora eu estou trabalhando, agora eu estou ganhando dinheiro, estou bem demais, agora eu vou pintar e bordar. Pobre de você. Não sabe que já ela pode se fechar. Você é semelhante àquele pobre homem que dizia assim: olha, eu tenho minha plantação está demais, a minha colheita está demais, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer é levantar mais postos para armazenar tudo que eu vou colher. E então ele faz isso. Depois de armazenar tudo, ele olha para ele mesmo e diz: agora, minha alma, agora tu descansa em paz, faz o que tu quer, porque agora tu tem o suficiente para viver. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz no mesmo dia, ou na mesma noite, que dizia: pobre e miserável tu és, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tu tem preparado para quem será? Meus irmãos, a única razão desse povo enfrentar a crise que viria orando e cantando era o exemplo daqueles que estavam ao seu redor. Mas não apenas isso. Existe um exemplo negativo e existe um exemplo positivo. Veja que ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, e por essa razão eles se levantam e caem, porque esses carros e esses cavalos não são fundamento suficiente para os manter de pé. Mas nós, agora escute, aí eu termino. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Oh, meus irmãos, quando o israelita usava essa expressão, nome do Senhor, ele estava trazendo à memória o evento prescrito lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés tem um diálogo com Deus, quando Moisés diz assim: Senhor, quando os israelitas me perguntarem qual é o nome daquele que me enviou a eles, o que eu direi, Senhor? Então o Senhor diz para Moisés: diga a eles que o eu sou te enviou a eles. Mas o eu sou, Senhor, o eu sou te enviou a eles. Meus irmãos, isso é interessante porque o nome na cultura judaica era algo importantíssimo, porque o nome trazia em si tudo aquilo que representava a pessoa, tudo aquilo que era a pessoa. Por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo vai dizer que no nome dele nós faríamos isso, isso, isso e aquilo. Não é no nome de Jesus, não é porque eu uso a letra J-E-S-U-I-S, Jesus. Não é simplesmente isso, irmãos. O nome carrega tudo aquilo que a pessoa é. E uma pergunta que não quer calar: quem Deus é? Vocês sabem quem Deus é? Quem Deus é? Ele diz que ele é o eu sou. Mas como ele se manifestou ao seu povo? Eu diria para vocês: Deus é independente, de tal forma que ele não precisa de absolutamente nada e de ninguém. Se você deixar de existir, Deus continua existindo, porque ele não depende de você. Deus é independente. Deus é imutável, ou seja, ele não muda em seus atributos, em sua vontade. Deus é infinito, não há nada, absolutamente nada que Deus não abarque. Deus é onisciente, ele conhece absolutamente todas as coisas. Deus é onipresente, ele está absolutamente em todos os lugares. Deus é fiel, tendo dito algo, ele cumpre com aquilo que ele disse. Deus é amor, Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano. É isso que Deus é, meus irmãos. Quando os israelitas diziam: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Era isso que os israelitas estavam dizendo.
O nome do Senhor carregava tudo aquilo que o Senhor é. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. O único fator que nos leva a enfrentar aquilo que virá em 2021 é se nós começarmos orando e continuarmos orando, começarmos louvando e continuarmos louvando, confiando no nome do Senhor, confiando naquilo que Deus é. Deus já disse para você que cuidaria de você. Então você enfrentará 2021 crendo que Deus é fiel para cumprir com aquilo que Ele disse. Se você hoje decidir entrar 2021 desta forma, a ansiedade vai embora, irmãos, e você enfrentará tudo que virá de cabeça erguida, com o coração cheio de Deus, louvando e agradecendo a Ele. Terminará 2021 agradecendo a Ele, dizendo como Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nada de roupa branca, nada de romã na carteira, nada de pulinho nas ondas do mar. Como enfrentaremos 2021? Orando, louvando, confiando no nome do nosso Deus. Se o mundo age diferente, que eles ajam, que eles façam, mas nós nos levantaremos e continuaremos de pé, porque confiamos no nome do nosso Deus.